Vou botar. Ah, pronto, você que é um anfitrião, grava aí. Eu coloquei para. Ou eu posso? Começou. Você vai ter que pedir permissão para mim. Talvez você possa. Pois é. Eu botei aqui, mas está dizendo que eu tenho que pedir permissão. Mas eu não vou permitir, não. Vou ser egoísta. Eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Tudo bem. Vamos lá para o sul e eu passo para você. Então, nós vamos trabalhar aqui o assunto da Trindade Divina, que é um assunto super importante e bom para a gente estar crescendo espiritualmente aí no conhecimento da mensagem da palavra do Senhor, né? Eu acredito que deva ter aparecido na tela de vocês aí. Apareceu? Sim. Se apareceu? Ok. Vamos lá. Triunidade divina é o assunto, tá? Tri tem a ver com 3 e 1, unidade. Divina tem a ver com Deus, né? Então é Deus numa triunidade. Primeira coisa que você precisa ter na cabeça é que você e eu não temos que determinar quem é Deus. É Deus quem tem que se revelar quem Ele é. Se Deus disser na Escritura que Ele é um gatinho, eu não tenho que duvidar. Eu preciso acreditar no que Deus diz de si mesmo. Então, sobre o assunto de Deus, não somos nós quem definimos, é Deus. A gente só aprende o que Ele ensina. E como é que Deus se revela nas Sagradas Escrituras, né? Eu quero dar uma dica para vocês aqui. Essa aqui é uma dica geral, tá? Contra esses movimentos dissidentes que chegam na igreja e precisam ser enfrentados pelos líderes, pelos pastores especialmente, ok? Primeiro, mantenha-se na Bíblia. Bíblia, ok? A Bíblia é a única regra de fé e prática. O Espírito de Profecia fala que Deus, o livro Grande Conflito, Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia só. O Espírito de Profecia não deve ser utilizado para você se respaldar, e sim a Bíblia. Isso aqui você vai se proteger, viu, meu irmão? Porque a maior parte das heresias, desses movimentos dissidentes, eles usam o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é excelente, e não é errado. O livro é bom. O problema é que eles vão tirar as dificuldades do Espírito de Profecia. E aí, muitas vezes, a gente não tem conhecimento, acaba caindo. Então, permaneça na Bíblia. E só aceite conversar com Bíblia. Ok? Segunda coisa. Antitrinitarianos não conhecem a Cristo nem sua obra. Então, você precisa apresentar a Cristo e conhecer a Cristo. Com certeza, antitrinitarianos não conhecem a Cristo. A gente vai verificar no estudo que eles não conhecem. Tá? E é por isso que eles falham. Se eles conhecessem Cristo, eles acabariam acreditando na Trindade. Então, quando eles vão depreciar a Trindade, eles atacam mais a personalidade do Espírito Santo. Eles atacam mais o Espírito Santo. Porque eles acham que Trindade é politeísmo e tudo mais, né? Não é, mas eles pensam que é. Mas se Cristo for Deus, no sentido mais alto, então eles vão cair no mesmo problema. E eles acabam não vendo isso. 3. Para Deus não te deixar só, não seja orgulhoso, tá ok? Então não ache que você é o melhor que o outro, melhor que o irmão. Muitas dessas pessoas acham que sabem mais que os irmãos, que os pastores e tudo mais. E o orgulho foi o que fez Satanás cair. Numa conversa, num debate desse aí, como Trindade e tudo mais, nunca use Mateus 28:19, tá? Isso aqui é bom notar. Mateus 28:19 diz lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você não vai usar esse texto? Você não vai usar esse texto, não porque o texto não é verdadeiro, o texto é verdadeiro. O problema é que eles têm uma acusação pronta lá, dizendo que a Igreja Católica é quem acrescentou esse texto. E aí você fica sem graça. Então, para você não ficar sem graça, nem usa esse texto. A Bíblia inteira tem 65 livros, além de Mateus, para você utilizar para falar da Trindade. Pois não? Seguindo aí. Então, evitem Mateus 19. João 10:30, eu e o Pai somos um. Evitem usar também. Por quê? O texto é genuíno, o texto mostra que Cristo é Deus. O problema é que eles vão usar esse texto aí associado a outro verso de João, dizendo que Cristo ora por nós, né, João 17, ó Senhor, que os meus discípulos sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, se eu e o Pai somos um significa divindade,
e Cristo diz para nós sermos um com Ele, do mesmo jeito que Ele é um com o Pai, Ele está pedindo divindade para nós. Então, evitem usar esse texto também, eles vão fazer essa acusação. Não é isso, o texto é mal interpretado, mas vocês vão evitar os ataques deles. Outra coisa que é interessante, Gênesis 11. Não use Gênesis 11 para falar da Trindade, ok? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Profecia vai mencionar que eram anjos ali, e aí você vai dizer que o Espírito Santo é anjo, que é um tipo de crença que o pessoal ensina aí, tá? E 1 João 5, verso 7, vocês também não usam. Então, são 4 textos que vocês devem evitar. O restante, vocês podem nadar nesses textos e utilizar. 1 João 5, verso 7 é porque o texto, ele não está no manuscrito original mesmo, né? O texto era um comentário lateral que acabou sendo inserido como texto. Por isso que ele, às vezes, está até assim, entre parênteses. Então, você evita esse texto aí, tá? Esteja sempre em oração diante desses irmãos. É Deus que vai te livrar. E o engano, quem está usando é Satanás. O irmão está sendo usado muitas vezes por Satanás, então você tem que tomar cuidado. Mesmo que ele seja um irmão bom, gente boa, cristão, ele está sendo usado por Satanás, porque está ensinando uma mentira. Então, Satanás se aproveita desses momentos. Outra coisa aí, comunique o seu pastor, tá ok? Sempre. E uma vez que você comunicar com o seu pastor, uma vez que você comunicar com o seu pastor, ele vai poder te ajudar ou vai poder te guiar para alguém que ajude. E outra coisa aí, se você não souber alguma coisa que ele perguntar, não fique desesperado, tá ok? Ninguém sabe tudo. Diga que você vai estudar, vai orar e Deus vai abençoar. E aí, lógico que você busca conhecimento com o pastor, busca ajuda. Ele pode entrar em contato com a gente e a gente pode ajudar vocês. Pastor Hélio levantou a mão para falar. Pode falar, pastor. Eu só segurei até o final para terminar essa parte. Ok. Eu recebi informação aqui de que o seu áudio está baixo. Está chegando baixo aqui para os ouvintes. Beleza. Melhorou? Melhorou? Pergunta pro pessoal. Pessoal aí, deixa eu ver aqui que está na minha tela. Antônio Leal, Josonildo, Tasso. Consegue ouvir melhor aí o Éder? Dá um joinha aí, dá um joinha. Se você melhorou aí, faça assim um joinha. Tá. Pronto, Éder, eu acho que deu uma melhorada aí. Melhorou. Se você quiser me colocar como co-anfitrião agora aí, se você conseguir, beleza, eu poder tentar segurar esse povo aqui que está com áudio aqui. Ou então você desativa todos os áudios e só desativa com uma solicitação aí. Beleza, eu vou fazer isso aí, Hélio. Vamos lá. Espera aí um momentinho só. Agora vocês estão mutados e não tem mais como vocês soltarem, tá bom? Mas vamos prosseguir, vamos voltar ao nosso estudo. Quer dizer, até agora eu não entrei no estudo. O estudo vai ser agora. Parece que o pastor pediu para que eu fizesse sobre Trindade. Eu intitulei como Trindade, Mentira ou Verdade. E aí, Trindade é mentira ou é verdade? Vamos lá. Olha esse texto interessante do livro Primeiros Escritos. Muito bom o texto. Olha o que o texto diz aí. E agora, nesses últimos dias, quando Deus está levando seus filhos à unidade da fé, há mais real necessidade de ordem que jamais antes. Pois, ao passo que Deus une seus filhos, Satanás e seus anjos maus estão muito ocupados procurando evitar essa união e buscando destruí-la. Então, enquanto Deus quer unir o seu povo, Satanás está querendo desunir. Por isso que eles trazem esses movimentos dissidentes, essas heresias aí, correto? Enquanto Deus está querendo unir a igreja, porque assim vem o derramamento do Espírito Santo e Cristo volta, Satanás, então, tem outro propósito, desunir, separar os irmãos. E o meio que ele usa é doutrina, né? Então ele vem com heresias. E uma das heresias aí que ele usa é um ensino que deprecia a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo e acaba aí com
com a doutrina da Trindade, correto? Vamos ver se é isso mesmo, tá? A pergunta primeira a fazer, eu quero começar já consultando, olha que coisa tremenda, consultando o maligno. Olha, nós vamos buscar primeiro saber do que Satanás pensa. Satanás, ele é a favor ou é contra a doutrina da Trindade? Então, queridos, eu fui buscar aí uns materiais importantes do Espírito de Profecia para a gente verificar se Satanás está a favor ou contra. Olha esse texto do grande conflito. A lei de Deus é posta de parte. É desprezado o Espírito da graça, o Espírito Santo sendo desprezado. O sangue do concerto é tido em conta de coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Olha que coisa interessante. Segundo o Espírito de Profecia, nós estamos vendo que o propósito dos demônios é negar a divindade de Cristo, colocando o Criador no próprio nível em que estão, de anjos ou coisa do tipo, de criatura. Então a gente já começa a ver por um livro aí, pelo livro Grande Conflito, que acreditamos que ele seja inspirado, que os demônios é quem estão felizes com a doutrina que deprecia a divindade de Cristo, que coloca Cristo no mesmo patamar de criatura nosso e dos anjos. Mas aí você vai falar assim para mim, mas esse é um texto adventista? Os adventistas creem assim, por isso que os adventistas usam esse texto. Ok, então nós vamos agora perguntar para os espíritas. O que os espíritas dizem sobre a doutrina da Trindade? Vários textos. Leon Denis, tá, no livro Cristianismo e Espiritismo, olha o que ele diz. Longe de externar a ideia sacrílega de que era Deus, em todas as circunstâncias, Jesus fala do ser infinito como a criatura deve falar do Criador. Então, ele está dizendo que Jesus é criatura. Olha outro texto aqui agora, de Juvanir Borges, ok? Ele é o presidente da Associação Espírita Brasileira. Olha só o que ele diz aqui, ó. Jesus Cristo não é Deus, é criatura do Pai, como todos nós. Vocês vão perceber que essa mensagem espírita será utilizada por irmãos, muitas vezes, da igreja. Mas é o Espiritismo quem prega isso. Vamos ver mais. Leon Denis, novamente, olha o que ele diz. Todos acreditavam no Filho criado pelo Pai. Ou seja, para Leon Denis, um espírita, Cristo não é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9, verso 6. Para ele, Jesus nasceu aí, foi criado, foi originado, né? Outra coisa que é interessante aqui é outro verso seguinte aqui, ó. Ele, Jesus, é uma das suas criaturas, filho do Altíssimo, filho de Deus e irmão dos homens, como qualquer espírito criado. Ele está falando que Jesus é como qualquer um de nós, criado como qualquer um de nós. A doutrina da Trindade entende diferente. Por quê? Não dá nem para Cristo ser um ser como nós. Não dá nem para ele ser como um anjo. Sabe por quê? Porque nós quebramos a lei de Deus e a lei de Deus é infinita. E a dívida que nós adquirimos, ela é infinita. Obviamente, para que essa dívida seja paga, só um preço infinito a ser pago. Agora, se Cristo não é Deus, o preço que ele pagou não é infinito. Logo, nós continuamos devendo para com Deus. Somente o próprio Deus poderia pagar a dívida. Se você olhar em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, esses textos que eu vou falando, vocês vão anotando, tá? Vai vindo na cabeça, eu vou falando. Hebreus 2, verso 9, mostra que Cristo era Deus e que para poder se fazer Deus, para poder morrer, ele se fez homem. Então ele se faz homem para ser possível morrer, porque como Deus não era possível morrer. Então a gente verifica aqui que o Espiritismo acredita que Cristo é criado, exatamente como esses irmãos que partiram para esse movimento dissidente, infelizmente estão enganados. É lógico que eu não vou odiar o meu irmão, né, mas eu preciso orar e trabalhar para que, em nome de Jesus, esse irmão reconheça esses aspectos aí. Que é Satanás que botou esses pensamentos na cabeça dele para ele atrapalhar a igreja. Olha outros textos espíritas aí, ó. Não admitimos o mistério da Santíssima Trindade, por achá-la absurdo e inexplicável.
Essa é a mensagem, então, do Espiritismo, não crer na Trindade. Este ensino monstruoso da Santíssima Trindade, negação da razão humana, não passa de uma construção de um andaime arbitrário e fictício de deduções fantásticas. Revista Espírita, Allan Kardec. Então, queridos, olha só que coisa. O Espiritismo, ele ensina isso. E Satanás agora conseguiu convencer alguns de nossos irmãos. E o Espiritismo, então, será que deveria ser a mensagem do Adventismo a ser ensinada? Vamos ver o que mais aqui, ó. Diz aqui, Juvenir novamente, o dogma da Trindade não encontra o menor respaldo no seio da doutrina espírita. Então, os espíritas é quem ensina essa mensagem que muitos irmãos estão querendo trazer para dentro da igreja. Outro texto aí, ó. O Espiritismo é o consolador prometido. Olha o que a campanha da divulgação da doutrina espírita ensina. Que quem é o consolador não é o Espírito Santo, mas é o Espiritismo. Olha aí. E diz mais aqui, ó. Não cogitamos da personalidade do Espírito Santo. Ó, para os espíritas, o Espírito Santo não é pessoa. Que entendemos ser não uma individualidade ou uma pessoa da Trindade. Isso aí é o Juvenir Borges, presidente da Federação Espírita Brasileira. Né? Então a gente verifica aí, gente, pelo Espiritismo é que a Trindade não existe. Agora, e Deus, pela Bíblia? Ele é a favor ou contra a doutrina da Trindade? Essa é a pergunta muito importante. Tá, o Espiritismo não crê. E alguns irmãos estão veredando por esse caminho e estão indo pelo caminho. O Espiritismo não crê, esses irmãos querem crer como espíritas. Agora, eu tenho que perguntar se Deus ensina o que o Espiritismo não ensina. Essa pergunta também é boa. Vamos lá? Queridos, sugiro até que vocês printem a tela para ter mais rápido isso. Isso aqui foi uma tabelinha que eu fiz e é uma coisa boa, meu irmão. Ó, quando você pergunta nos atributos aqui, ó, quem é Deus? Você tem como resposta 1 Coríntios 8, 6, que Deus é o Pai. Você tem em Romanos 9, verso 5, Cristo é Deus sobre todos. E Pedro ainda fala que ele é Deus Salvador. Só que você vai ter também esses textos mostrando que o Espírito Santo é Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Que quando se pergunta quem é Deus, menciona que Deus é Pai, vai ter texto mencionando que Deus é Filho, vai ter mencionando o texto que Deus é Espírito. Mas não é só isso. Quando você pergunta quem é o Senhor, você vai ter textos revelando que o Pai é Senhor, que o Filho é o Senhor e que o Espírito Santo é o Senhor. Quando você pergunta quem é onisciente, quem sabe de tudo, isso é uma característica só de Deus. Quem sabe de tudo? Você vai ver que Salmo 139, Deus é onisciente. Você vai ver que o Filho é onisciente. Né? Pedro olhou para Jesus e falou assim, Senhor, tu sabes tudo. E você também vai ver em 1 Coríntios 2, verso 10, dizendo que o Espírito sabe das profundezas do conhecimento de Deus. Mas como é que ele consegue saber as profundezas de Deus? Só pode ser Deus, porque Deus é infinito em profundeza. Para alguém saber as profundidades do conhecimento de Deus, só pode ser Deus. Quem é o Criador? Quem é o Criador? Ó, quem é o Criador? O Pai é o Criador, o Filho é o Criador em João 1, e o Espírito Santo é o Criador em Jó 33, verso 4. Quem é a verdade? O Pai é a verdade. O Filho é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Quem é imutável? Quem não muda? Invariável. Você vai ver aqui que o Pai é imutável, o Filho é imutável, o Espírito Santo também é eterno. Tá? Quem é eterno? Você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o que é interessante é essas passagens aqui também nos ajudam, porque mostra que o Pai, ele não é o Filho, a esses textos aqui. Como é que eu sei que o Pai não é o Filho? O Filho orava para com o Pai, Pai nosso que estás no céu, então o Pai não é o Filho. O Pai também não é o Espírito. Como é que eu sei que o Pai não é o Espírito? Porque o Espírito Santo intercede junto a Deus perante nós. Olha, se ele intercede junto a Deus, correto? Se referindo ao Pai, ele não é o Pai. Ele está entre nós e o Pai. Outra coisa que você consegue verificar aqui é que o Filho não é o Pai. Aí vai ter as passagens aqui, né? E ao mesmo tempo, esse último texto aqui embaixo, esses últimos textos,
eles demonstram que ao mesmo tempo ele não deixou de ser um Deus só, continua sendo o mesmo Deus. Então olha só a coisa interessante, os espíritas dizem que não tem trindade, mas a Bíblia nos revela a trindade. Não tem como correr. Estão os textos bíblicos aí na tela para a gente verificar. Vamos lá. A respeito da trindade, você pode olhar, por exemplo, você pode olhar ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Ok? A palavra Deus ali, ó, é essa palavra aqui, ó. Essa palavra no hebraico é Elohim. Ok? Elohim. Na realidade, essa palavra aqui é a palavra deuses. Olha que coisa tremenda. Porque esse terminal in aqui, ó, ele é o plural, ok? Então nós temos aqui, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, ele usa a palavra Elohim, ok? Você vai verificar que coisas que são grandes, coisas que são infinitas, coisas que são muito excelsas, os judeus, muitas vezes, na sua linguagem, ele usa o plural ou o dual. O que é isso, plural ou dual? Singular é um só, plural é mais de um, né? Mais de três, e o dual é quando é duas pessoas, é um plural de duas pessoas. Então, eles usam o dual ou o plural. Quando você vai ver aqui, por exemplo, ele fala do céu, ele diz que é Shamaim. Ele fala das águas, ele fala Ramaim. Então, ele usa o plural para falar de coisas grandes. Então, como Deus é grande, acaba utilizando esse plural aqui. Ok? Só que toda vez que ele emprega esse plural in aqui para Deus, ele utiliza os verbos no singular. Ele não utiliza no plural. Então, fica assim, mais ou menos assim, ó, deuses criou. Não fala, no princípio, deuses criou. Não fala, no princípio, os deuses criaram. E quando ele vai falar dos deuses pagãos, ele usa a palavra Elohim, que é deuses, mas ele usa o verbo no plural continuamente. É só para Deus que ele aplica essa singularidade e os verbos no singular. Vamos verificar mais coisas aqui, ó. Você vai ver isso que eu estou falando no primeiro verso, porque ele diz assim, ó, no princípio, deuses, Elohim, só que quando ele fala criou, ele usa o bará, e não usa a terminação de plural. Tá? Então isso aqui é bem interessante, né? Alguns judeus, eles acreditam que só é o plural majestático, né? Mas o plural majestático, ele veio muito tempo depois, né? É forçoso você dizer que 3.000 anos antes tinha plural majestático. Não tinha, tá? No hebraico não tinha. Isso é uma coisa da Idade Média, né? Essa tabela é semelhante à outra, né? Uma tabela bem interessante aí, para a gente verificar que Deus é triuno. Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis 1:26. Eu quero que vocês abram as Bíblias aí. É bem interessante você abrir a Bíblia, tá? Eu vou até pegar a minha para abrir junto com você. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. A gente começa a ter a ideia da doutrina da Trindade. Gênesis 1, 26 e 27. Olha só o que diz aí. Ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pergunta que eu faço aos irmãos, ok? E vou até desmutar aqui para que vocês possam responder, ok? A pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte. Deixa eu até tirar aqui. Vamos liberar o áudiozinho de vocês. Para quem quiser opinar, vai poder opinar, ok? Queridos, esse verso, Deus estava sozinho ou ele estava acompanhado? Se vocês quiserem, vocês podem mencionar aí. Deus estava sozinho ou estava acompanhado nesse verso? Pode participar aí, viu? Um por vez, gente. Tá muita gente aí em cima de mim.
Desmuta aí e fala, crentes. Acompanhado, pastor. Isso, acompanhado. Passamos, né? Algo que tenha alguém com ele. Fechou. Deus estava acompanhado. Pode fechar o áudiozinho de vocês aí. Aí o que acontece? Na mente do adventista, já surge a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na mente do dissidente, não. Para o dissidente, nesse texto, só estava o Pai e o Filho. Para o dissidente, ele não acredita que estava o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para o dissidente, ou era o anjo Gabriel, ou ele era só uma manifestação do poder de Deus, e não uma pessoa. Então, para eles, não tinha o Espírito Santo. E eles vão correr para João, capítulo 1, e vão dizer ali que estava o Pai e o Filho. Em João, capítulo 1, estava o Pai e o Filho. Você vai verificar lá assim, ó. No princípio era o Verbo é Jesus. O Verbo estava com Deus, Deus o Pai. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele, nada que foi feito se fez. Então ele vai falar, tá vendo? Só estava o Pai e o Filho. Essa é a argumentação que ele vai usar contra você. E aí, como é que a gente vai responder isso aí? Queridos, a gente vai responder de um modo muito diferente. Se ele disser para você que Deus não estava sozinho, que Deus estava acompanhado, ganhamos o jogo. Por que ganhamos o jogo? Vai para o livro de Jó. Abre a Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 9, versículo 8. Jó, capítulo 9, verso 8. Olha só o que diz Jó 9, 8. Diz assim, ó. Aquele, olha que coisa interessante, ó. Aquele que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. A Bíblia fala que quando Deus estendeu os céus, ele estava sozinho ou acompanhado nesse verso? Está sozinho ou acompanhado? Pode desmutar e falar aí. Sozinho. Agora, como é que a gente vai compreender? Olha só a coisa interessante. Em Gênesis, mostra que Deus está acompanhado, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Em Jó, mostrou que Deus está sozinho. Queridos, quando está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou só o Pai e o Filho, Deus está sozinho. Se você entende que ele é Deus, não há contradição. A contradição vai ter na teoria deles, porque eles entendem, eles desprezam o Espírito Santo, mas agora eles dizem que tem o Pai e o Filho. Com esse texto de Jó, eles ficam numa situação complicada, porque eles querem também desprezar, dizer que Cristo, ele é tipo um Deus menor, ele é um serzinho menor. Só que isso fica complicado, porque o texto diz que Deus estava sozinho. Deus não estava acompanhado. E o texto aqui mostra uma parte que ele está acompanhado, outra parte que ele está sozinho. Isso aí só pode ser explicado pela doutrina da Trindade, não dá para explicar de outra maneira. Mas vamos voltar lá para as imagens para que vocês possam acompanhar aí o raciocínio que a gente está fazendo. Então, quando você verifica o verso 26, façamos o homem à nossa imagem, você vê que Deus está acompanhado. Agora, dá uma olhada no verso 27, de Gênesis 1, verso 27. No Gênesis 1, 26, quando Deus diz façamos, ele está dizendo que ele e mais alguém, pelo menos, vai fazer. Ou seja, pelo menos duas pessoas vão fazer, pelo menos. Mas o verso 27 mostra que uma só pessoa fez. Olha só o que diz o verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que coisa interessante. O verso 26 diz que quem vai criar é plural, mais de um. Mas o verso 27 diz que quem criou foi um só.
O verso 26 diz que é para fazer a nossa imagem. Então, é a imagem de mais de um. Mas no verso 27, diz que o homem só foi feito à imagem de um só, Deus. Então, aqui você começa a verificar uma pluriunidade de Deus. Alguns versos mencionam a pluralidade de Deus porque ele está considerando as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que quando ele vai falar da divindade mesmo, não são três deuses. Então, ele se refere a um só. Então, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação, estavam fazendo o homem, Deus foi o único que fez. E só uma imagem que foi feita, a imagem de Deus. Vamos considerar mais coisas aí para frente, para vocês entenderem nessa tabelinha que eu fiz. Gênesis 1, verso 26, diz, façamos o homem à nossa imagem. Façamos é plural, nossa imagem plural. Imagem de dois e dois fazendo, pelo menos. Mas o verso 27 diz que fez Deus, singular, à sua imagem, uma imagem só. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Deus está acompanhado na criação e não faz nada só. Porque diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, em Jó 8, verso 9, Isaías 44, 24, Isaías nós não tínhamos mencionado, mas pode anotar aí. Diz que Deus fez tudo sozinho. Ou a Bíblia se contradiz, ou você tem que entender a Trindade. Tá ok? Existem alguns pensamentos judaicos, eu não vou me deter aos pensamentos judaicos. Por exemplo, esses pensamentos aqui no judaico, tirei da Torá deles, no comentário da Torá, eles mencionam que Deus se aconselhou com os anjos. A Deus pediu conselho para anjo. Não. O texto diz, façamos. Esse façamos é um imperativo, é uma ordem para ele e mais outro fazer. Vamos fazer junto. E quando Deus diz, vamos fazer junto, quem é que não vai fazer? Então, eles acreditam que Deus se aconselhou com os anjos. O texto não passa essa ideia. Diz que fomos feitos só por Deus e a imagem de Deus. Só que apresentam Deus numa relação pluriunitária. Né? Então, bora aí. Vamos prosseguir mais. No Antigo Testamento, vocês vão verificar outras manifestações de Deus, chamadas teofanias. Essas palavras teofania, essa palavra aqui, ela significa manifestação de Deus. É quando Deus aparece a um ser humano. Tá? Vamos verificar aqui esse aspecto para a gente entender melhor. O anjo do Senhor é a teofania mais importante do Antigo Testamento. Tá? Aparece um anjo do Senhor no Antigo Testamento, só que ele não é meramente anjo do Senhor. A Bíblia mostra que ele é Deus. E nós vamos verificar isso. Por que isso aqui é interessante? Porque anjo, a palavra malak, significa mensageiro. Então ele é mensageiro do Senhor. Ora, se ele é mensageiro do Senhor, ele não é o Senhor. Tá dando para você compreender? Se eu levo uma mensagem da esposa, eu sou mensageiro da esposa. Eu não sou a esposa, eu sou mensageiro dela. Então, olha só, o anjo do Senhor é uma pessoa separada do Senhor. No entanto, a Bíblia apresenta esse anjo do Senhor como Deus. Vamos verificar? Êxodo 3, verso 2, diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor a Moisés, numa sarça ardente. Quem aparece a Moisés numa sarça ardente é o anjo do Senhor. Aí você continua no verso 14 e 15 e mostra que esse anjo do Senhor é o próprio Deus que está lá na sarça. Olha que coisa interessante. Quem é essa personalidade? Queridos, essa personalidade é Jesus. Por quê? Porque Deus o Pai ficava sentado no trono do céu, regendo tudo, tanto que Jesus fala que quando ele estava aqui na terra, os meus anjos vêm incessantemente à face do meu Pai que está no céu. Então, enquanto o Pai ficava no trono, Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo, ele vinha até o mundo para se comunicar com os homens. Então, ele era o mensageiro do Pai. Por isso que ele recebe o título de anjo do Senhor, que é a palavra malak, ou a palavra malak no hebraico, ou a palavra angelos no grego, que é anjo, é a palavra mensageiro. Então, ele era o mensageiro do Senhor porque ele trazia a mensagem do Pai para o homem. Por isso que esse anjo do Senhor recebe esse título, mas ao mesmo tempo ele é o próprio Deus, porque se refere a Jesus. Como é que eu sei disso também? Em João, capítulo 1, verso 18, ele fala sobre isso. Ele fala que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus quem revelava o Pai aqui. O Pai não era visto pela humanidade.
Então, quando Moisés falou, Senhor, permite-me vê-lo, ou então que falava com Deus face a face, ele estava se comunicando com Deus o Filho, e não com o Pai. É essa o que a versão bíblica quer dizer aí. Esse anjo do Senhor aparece em outros momentos. Possivelmente é ele que luta com Jacó. E o que Jacó fala? Lutei com Deus, quer dizer, vi a Deus face a face e não morri. Ele fala lá em Gênesis 32. Você vai verificar também ali que o anjo do Senhor, ele impede Abraão de sacrificar o filho. Né? O anjo do Senhor brada e fala, não sacrifica o menino. Só que o que acontece é que ele fala para Abraão, não me negaste teu único filho. Olha o que o anjo fala, não me negaste. Me é pronome oblíquo da primeira pessoa. Ou seja, de quem está falando. O anjo diz, você não negou para mim. Mas espera aí, o filho não era oferecido para o anjo do Senhor. O filho era oferecido para o Senhor. Em Gênesis 22, verso 1, Deus é quem pede o filho. Fala, me ofereço o seu filho. Mas você vai verificar que o anjo do Senhor brada e fala, agora eu sei que é meu Deus, pois não me negaste teu único filho. Só quem podia dizer me é Deus. Ou seja, esse anjo do Senhor era o próprio Deus, que era Jesus. Você vai verificar esse anjo do Senhor também aparecendo ali a Balaão, correto? E ele fala que quem deu as palavras era o anjo do Senhor, mas posteriormente, em Números 22, 35, mostra que foi Deus quem deu as palavras. Né? Essas comparações, nós vamos verificando que há um anjo do Senhor e há o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, esse anjo do Senhor é Deus. O anjo do Senhor aparece a Manoá, tá? Em Juízes, capítulo 13. É uma outra teofania aí. E você vai verificar que, ao ele aparecer, ele também, o Manoá revela, né? Vimos a Deus e não morremos. Ou seja, esse anjo do Senhor era Deus. Quando você vai para Gênesis 16, você vai ver Agar. Esse anjo do Senhor aparecendo a Agar. E esse anjo do Senhor, ele diz assim para Agar, ó, eu vou multiplicar a sua descendência. E quem multiplicaria a descendência de Agar não era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. A menos que a gente entenda que esse anjo do Senhor seja o próprio Cristo. E o anjo, ele fala do Senhor em terceira pessoa, ele fala de Deus, mas quando ele fala que vai multiplicar a descendência, ele diz que ele multiplicaria. Quando a Bíblia diz que era o Senhor que multiplicaria, lá no versículo 13. Tá? Então, essas passagens, elas vão nos dando ideias de que já no Antigo Testamento a gente podia ver a Trindade já se revelando. Em Salmo 119, versos de 1 a 4, diz assim, ó, disse o Senhor a meu Senhor. Olha que coisa interessante. Disse o Senhor a meu Senhor. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos aqui dois senhores de Davi. Um senhor que diz ao outro senhor, ei, Senhor, você, Senhor, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você verifica que essa conversa no Novo Testamento é o pai falando com o filho, de que o filho é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Davi chama ele de Senhor. E Cristo utilizou isso com os fariseus em Mateus. E eles ficaram calados. Isso aí era uma evidência da divindade aí dele, né? Nós vemos então lá em Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, essa comprovação de que esse sacerdote de Melquisedeque era o próprio Cristo. Mas o Antigo Testamento chama ele de Senhor, comparado ao outro Senhor, que é o Pai. A gente já verifica isso antes já. Né? Uma coisa que você vai verificar é a harmonia entre o Antigo Testamento, a harmonia que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Por exemplo, o título de Deus e Pai é aplicado tanto a Cristo quanto ao Pai. São aplicados a ambos. E aqui tem os textos aqui que vocês podem verificar. Que seja eterno e que sempre existiu, você vai ver que tanto Cristo como o Pai é eterno. O título, o pastor que busca suas ovelhas. Você vai verificar que o pastor que busca suas ovelhas é o próprio Cristo e ao mesmo tempo é o próprio Pai. Você vai ver textos aí. Olhar e ser salvo, confessar com língua e ajoelhar. Vamos pegar esses textos para vocês entenderem a aplicação. Abre a sua Bíblia em Isaías 45, versículo 21.
Isaías 45, versículo 21 até o 24. Lá diz assim, ó, Isaías 45, versículo 21 a 24. Declarai e apresentai vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde o princípio vos anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Então quem está falando aqui é o Senhor. E a palavra Senhor aí é o nome de Deus, o tetragrama lá. E olha o que ele diz: pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Esse texto revela que tem um só Deus. Ele fala, ó, eu sou Deus e não há outro. Então só há um Deus. Correto? Agora, olha o que ele fala no verso 22. Olhai para mim e sereis salvos. Então só existe um Deus, não tem outro Deus. E ele fala, olha para mim e vocês vão ser salvos. Todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. De novo ele repete, não existe outro Deus. Por mim mesmo tenho jurado, e por minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Olha o que Deus fala. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e sobre mim toda a língua jurará. Olha que coisa interessante. Diz que perante Deus, o Deus único, vai se prostrar todo mundo, e toda a língua vai jurar. E diz que só é um Deus e não há outro. Agora, quando você vai em Filipenses, você vê o cumprimento dessa profecia. Filipenses capítulo 2, ele vai falar de Jesus. E olha só o que ele fala a respeito de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo... Se ler do 5 em diante vai ser melhor, mas a gente vai direto aqui para o versículo 8 em diante. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, falando de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha que coisa tremenda. A profecia de Isaías diz que as pessoas se ajoelhariam perante Deus e juraria por Deus, as línguas confessariam. Agora, no Novo Testamento, o cumprimento disso é em Jesus. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é Jesus. Vamos verificar um outro texto para vocês verem. Isaías 43, aproveitando que estão em Isaías 43, verso 11. Isaías 43, verso 11. Olha o que diz aí, ó, Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Queridos, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, ó, quantos salvadores existem por esse texto? Podem responder aí, quero ouvir vocês. Quantos salvadores existem por esse texto? Isaías 43, 11. Pode falar aí. Vamos lá, crie coragem. Pode falar também, pastor. Só existe um, porque ele está afirmando que eu sou o único, né? Muito bem. Então só existe um Salvador, é isso aí? Beleza. Agora vai para Tito, lá no Novo Testamento. Só existe um Salvador, que é Deus e acabou. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tito, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha o que diz aqui, ó. Verso 3. Abaixou? Olha o que diz. Tito 1, verso 3. Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então aqui confirma Isaías.
Deus, nosso Salvador. Lá em Isaías fala que só há um Salvador e ele é Deus. E aqui confirma que esse Salvador é Deus. Há um Salvador por enquanto. Mas dá uma olhada no verso 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ixi! Como é que Jesus pode ser nosso Salvador se Deus avisou no Antigo Testamento, Isaías 43, que só tem um Salvador? E nesse texto aqui a gente vê que o verso 3, Deus é Salvador, igual a Isaías, e no verso 4 ele diz que Jesus é nosso Salvador. Aqui a gente percebe que ou você entende que Jesus é Deus, e assim fica fácil, continua tendo um só Salvador, ou o texto do Antigo Testamento está meio complicado, porque diz só tem um Salvador e a Bíblia mostra dois. Dá uma olhada agora em Tito 2,13. Os dois títulos, Tito, capítulo 2, verso 13. Os dois títulos juntos em um só texto aplicado a Jesus. Olha o que diz aí, ó, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, essa tabela serve para isso. Você vai olhar no Antigo Testamento coisas que se referem ao Pai, e quando você vai para o Novo Testamento, elas são todas aplicadas a Jesus. O cumprimento das profecias que fala do Antigo Testamento sobre Deus, elas se cumprem em Jesus. Por exemplo, se você olhar em Ezequiel 34, tem um pastor que disse assim, eu vou buscar as minhas ovelhas, em Ezequiel 34. Aí quando você vê no Novo Testamento, em João 10, Jesus fala, eu sou o bom pastor, que vem cuidar das minhas ovelhas. Então, essa tabela aqui é muito importante para você verificar que Cristo é Deus no sentido mais alto. Tá? Prosseguindo ainda, nós vamos verificar textos que falam da divindade de Jesus. Tá? Por exemplo, em Isaías 9, verso 6, fala que Jesus é Deus forte, Pai eterno. Olha, se ele é Deus forte e Pai eterno, é que ele é Deus. Em Mateus 1, 23, diz que ele é Emanuel. Ou seja, o que é Emanuel? Deus veio habitar conosco. Se você entende aqui, por exemplo, que ele é adorável, João mostra as pessoas adorando ele. Tanto João, o Evangelho de João, como o Apocalipse e o livro de Hebreus. Todos os anjos de Deus o adorem ali. A Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorarás e só ele dará culto. Ninguém pode ser adorado se não for Deus. Tito 2,13 mostra que ele é Deus e Salvador. Romanos 9,5 mostra que Cristo é Deus sobre todos. Filipenses 2 e João 1 mostra que Cristo é Deus que se fez carne. Os discípulos reconheceram que Jesus é Deus. João 20, 28, né? Tomé aponta para ele e fala, Senhor meu e Deus meu. E Pedro também escreve que Jesus é Deus e Salvador. João 17, verso 3, é super interessante. Abre João 17, verso 3, que é um texto difícil. Nós vamos começar a ver textos difíceis que eles vão mostrar para vocês. João 17, verso 3. João 17, verso 3, diz o seguinte, ó. João 17, 3. Olha só o que diz assim. O próprio Jesus falando. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O texto é complexo, porque é o próprio Jesus falando, e ele fala que as pessoas devem conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, ele separa o único Deus verdadeiro de Jesus. E foi o próprio Jesus que falou isso. Então, alguns vão dizer assim, tá vendo? O Pai é o único Deus verdadeiro. E mas e Jesus? Dá uma olhada que o mesmo João escreve em 1 João 5, verso 20, lá perto do Apocalipse, que Jesus é o Deus verdadeiro. Olha lá, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Você vai ver o seguinte. 1 João 5, verso 20. Está escrito. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O mesmo João que escreve o discurso de Jesus, que o Pai era o único Deus verdadeiro, é o mesmo João que escreve que Jesus é o Deus verdadeiro. Agora, como é que você entende a fala de Jesus? Você entende a fala de Jesus porque Jesus, quando veio para a Terra, ele não veio para atribuir glórias a si. Falar, eu sou o Deusão. Não. Ele veio para mostrar como a humanidade, ser exemplo, como a humanidade deve obedecer a Deus. Então, ele não ficava se arrogando como Deus. É o que diz Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, mas não fez mau uso disso. Mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Se ele assumiu forma de servo, significa que ele não era servo. E se ele não era servo, ele era o quê? Senhor. Só tem senhor e servo. Se ele se fez servo, significa que ele não era servo. Ele era senhor. Então o verso fala que Cristo se fez homem e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele veio para nos ser exemplo. Por isso é que ele falava, o Pai é maior do que eu. Por isso que ele falava lá que o Pai era o único Deus verdadeiro. Mas João, que está escrevendo agora sobre Jesus, ele não tinha problema nenhum, porque ele sabia disso. E escreveu que Jesus era o Deus verdadeiro, comparando lá com João. Esse texto aqui é fenomenal, tá ok? Um texto super conhecido, João, capítulo 3, versículo 16. O texto é o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é um texto forte em prol da divindade. Vamos lá verificar? Vamos entender isso aí. Acontece o seguinte, ó. Eu tenho duas filhas. A mais velha, chamada Adassa, e a mais nova, chamada Noemi. Vamos supor que eu sou um nadador profissional. E eu agora ensino a minha filha mais velha, a Adassa, a nadar. E ela vira uma nadadora profissional. Então, eu sou nadador profissional e a Adassa, minha filha, também é nadadora profissional. E a gente trabalha até de salva-vidas. Mas a minha filha mais nova, eu não ensinei a nadar. Ela não sabe nadar. Eu não ensinei. Aí, a gente está perto de um lago e, de repente, a minha filha mais nova cai na água e começa a se afogar. Se eu amo a minha filha que está se afogando, eu mesmo vou buscá-la ou eu chamo a outra filha minha mais velha, ô filha, vai lá salvar sua irmã. Se eu amo, eu busco ou eu mando a outra? É óbvio que se eu amo, eu mesmo pulo para salvar. Agora, olha esse texto de João 3,16. Se Cristo não for Deus no sentido mais alto, o texto fica estranho. Porque olha só que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Peraí, quem ama dá um subalterno, dá um inferior, ou quem ama vai buscar? Quem ama vai buscar. Então você tem que entender o texto de João 3,16, que Cristo é Deus. Quando diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você. Eu te amo tanto que eu me dei. Porque se você entender que Cristo é um subalterno, Deus ama, mas não a ponto de dar a própria vida. Ele envia lá um funcionáriozinho dele. E queridos, esse amor aí não faz sentido nenhum. O amor verdadeiro é quando você compara os textos e verifica que ele é aquele que veio para nos salvar, para nos buscar. Prosseguindo mais adiante aí, para a gente ganhar mais informações. Wender, Oi. foi intencional? Ok. Eu ia perguntar isso, se o compartilhamento de tela aí tinha sido intencional, que você tinha tirado. Foi intencional. Foi intencional. Agora volta aí. Tá compartilhado aí, não tá? Tá compartilhado? É que eu não tô vendo você. Agora Tá. Beleza. Vamos prosseguir. Vamos entrar agora no Espírito Santo. O Espiritismo não crê na Trindade e diz também que o Espírito Santo não é pessoa. Queridos, a Bíblia está recheada de versos dizendo que o Espírito Santo é pessoa. Ó, ele pensa... Wender,
Será que o poder... Fala aí, filho. A tela está verde, Negão. Dá uma saída e retorna. Melhorou? Não, não está aparecendo um PowerPoint. Está uma tela verde. Agora sim. Ah, pera aí. Eu acabei tirando. Aparecendo agora? Sim. Ok. Olha aqui, ó. O Espiritismo diz que o Espírito Santo não é pessoa. Então vamos lá, ó. Ele pensa. Amigos, nenhum poder pensa, gente. Não pode ser um poder. Tem que ser pessoa, porque ele pensa. 1 Coríntios 10 diz que ele sabe das profundidades de Deus. Saber é guardar na memória, na cabeça. Ele pode ser entristecido. A Bíblia fala em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Como é que você vai falar que um ventinho, um poder ficou triste? Não faz sentido. Só fica triste quem é pessoa. Ele pode ser contristado, como diz Isaías. Ele ama, ó, o amor do Espírito, Romanos 15, verso 30, ele ama. Quem pode amar? Será que um vento pode amar? Um poder pode amar? Energia elétrica pode amar? Ele é pessoa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12 que ele separa, que ele divide os dons da igreja como ele quer. Se ele quer, ele tem vontade. A Bíblia diz que ele inspirou as Escrituras. As Escrituras é a palavra de Deus porque o Espírito Santo inspirou. Ou seja, ele é a palavra do Espírito Santo. Em João 14, verso 26, Jesus fala que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria ali, né, em toda a verdade. Queridos, se ele ensina, ele é professor, ele tem que saber. Ele guia, Romanos 8, verso 4. Queridos, o Espírito Santo tem características de pessoas abundantes. Abre aqui nesse texto aqui, ó, Atos capítulo 13, verso 2. Atos 13, 2. Eu acho que esse texto que a gente vai usar aqui é Atos 13, 2. Ele está aqui na tela, você nem precisa abrir. Olha aqui, ó. Olha a brincadeirinha que eu falo com vocês aqui, ó. Se eu dissesse para vocês, ó, se eu dissesse para vocês isso aqui, ó. Ontem me apareceu uma luz. E essa luz, me ordenou separar um martelo e um serrote para ela usar. Então, entenda, uma luz apareceu para mim e essa luz falou, Éder, pega o martelo e pega o serrote que eu quero usar. Pergunto, vocês acham que essa luz que falou comigo era uma pessoa, era um ser pessoal ou era uma luz de verdade? O que vocês acham aí? Era uma luz ou era uma pessoa? Eu acho que era uma pessoa, né? Para falar, tem que ser uma pessoa. Óbvio. Entenda, eu posso ter visto só luz, mas o fato dela dizer, separa para mim o martelo, separa para mim o serrote que eu vou usar, ele está dizendo que é pessoa, porque quem fala é pessoa, quem vai usar martelo e serrote é pessoa. Mas por que você está usando isso, Éder? Vocês vão entender o jogo agora, ó. Dá uma olhada no verso da Bíblia, que acontece isso com o Espírito Santo, ó. Atos 13, verso 2. Olha o que diz aqui embaixo, aqui em vermelho, ó. Disse o Espírito Santo, separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Epa! Se o Espírito Santo fosse um poder, não podia fazer isso aí não, gente. Ele está falando, ele fala. Isso é característica pessoal. Então a gente vê que ele fala, ó, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para convencer, ele precisa argumentar. Ele precisa saber que você está errado para ele poder te convencer. Ele regenera, ele conforta, confortador ou consolador é aquele que se ajunta com quem está sozinho. É aquele que se ajunta para dar força. Ou seja, ele é alguém que se ajunta. Ele intercede, ele chama apóstolos para o ministério. Nós podemos mentir para ele. A Pedro fala, né? Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo? Ninguém mente para vento, ninguém mente para energia. Só pode se mentir para uma pessoa. Jó diz que ele é criador. Então, queridos, nós entendemos que o Espírito Santo é pessoa, tá? O Espírito Santo não é uma energia. Por que eu sei? Ó, Romanos 15, verso 9, fala lá do poder do Espírito. Ora, se fosse o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo é um poder, seria poder do poder. E não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa divina, que tem poder. É isso que diz o texto. E você vai verificar isso aqui nos textos, né, das Sagradas Escrituras. O Espírito também não é a pessoa de Jesus.
Se você vê lá Mateus 4:1, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta de Jesus. Embora no livro do Apocalipse, Jesus também adquira esse título, tá? Mas assumir o título Espírito não determina que é o Espírito Santo. Tanto porque o título Espírito é aplicado tanto ao Pai, Deus é Espírito, e é aplicado aos anjos em Hebreus 1:14. Então, o Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto, então ele não pode ser Jesus. Outra coisa é que João 16 fala que o Espírito fala de Jesus, mas o Espírito não fala de si mesmo. Olha que coisa interessante. Aqui é outra prova que o Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele fala de Jesus. E isso aqui é bem interessante, esse aspecto aqui. O Espírito Santo não é o Pai. Por que eu sei que o Espírito Santo não é o Pai? Jesus fala que o Pai vos dará outro Consolador. Ele não fala que o Pai vai dar a si mesmo. Ele fala que o Pai vai dar outro Consolador. No verso 26, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo é enviado do Pai. E a gente vê também em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós. Intercede perante quem? Ele intercede perante Deus. Se ele intercede perante o Pai, ele não é o Pai. Então a gente entende que o Espírito Santo é pessoa, que a gente viu, e não é a pessoa do Pai, não é a pessoa de Jesus. O Espírito Santo é Deus. As Sagradas Escrituras diz isso. E eu juntei os textos na tela para vocês aí. Olha Pedro conversando com Ananias. Olha o que ele fala. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha, ele mentiu para o Espírito Santo. Aqui já prova que o Espírito Santo não é pessoa. Se eu mentiu para ele, só pode se mentir para uma pessoa. Ninguém mente uma parede, nem por um poder. Para um poder. Então, mentisses ao Espírito Santo, agora ele fala, não mentisses aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Outra forma de você entender que o Espírito Santo é Deus, Hebreus 9:14, que diz que ele é o Espírito eterno. Olha, se ele é o Espírito eterno, é que ele não tem começo, meio e fim, é Deus. 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Quem é que sabe as profundezas de Deus, senão o próprio Deus? Outra coisa que é interessante é aqui, e Deus, o Espírito de Deus me fez, e o Espírito Todo-Poderoso me deu a vida. Jó menciona isso em Jó 14, verso 34. Então o Espírito Santo é Deus. Se você olhar outras passagens aqui, a gente vai entender tremendamente. Olha que coisa interessante, 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito habita em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Mas Gálatas 2, verso 20 diz que Cristo habita em nós. E 1 Coríntios 3, verso 9 diz que Deus, que somos morada de Deus. Olha que coisa interessante. Então o fato do Espírito Santo morar em nós, Cristo habitar em nós, nós somos morada de Deus. Outro verso interessante aqui, é que o pecado mais terrível que se pode cometer é o pecado contra o Espírito Santo. Queridos, como é que o pior pecado pode ser cometido contra o Espírito Santo e ele não pode ser Deus? Não faz sentido. O pior pecado que uma pessoa pode cometer é contra o Espírito Santo. Mas ele é Deus? Não, não é. Oxi. Não faz sentido. O fato da gente blasfemar, a ideia blasfêmia é falar contra uma divindade. Ok? Então a gente verifica esse aspecto aqui. O Espírito, ele utiliza o título de Espírito. É só um título. Por quê? Porque ele trabalha conosco invisível. Mas como um espírito, como o ar, né? Porque a palavra espírito no hebraico é ruach, e no grego ela é a palavra pneuma. Pneuma é o que dá origem à palavra pneu, ar. Então quando fala Espírito Santo, é ar santo, vento santo o nome. E aí fica estranho. Por que ele se chama de vento santo? Por causa do trabalho dele. É um título que ele atribuiu a si por causa do trabalho dele. Vamos pensar aí. Ele não é visível, no entanto, ele fala na consciência quando a gente erra. Ele trabalha para que a gente seja perdoado. Ele trabalha conosco para que a gente seja arrependido. Então, ou seja, ele trabalha, atinge nossa vida como vento, no entanto, ele não é visível. Outra razão é que é o seguinte, o ar é indispensável. Ninguém consegue viver sem ar. O Espírito Santo quer dizer para você que ele é essencial na sua vida. Ele é o Deus que é essencial para a sua vida, que sem ele você está perdido. Mas o Espírito Santo é uma pessoa mesmo? Ezequiel capítulo 8
Olha o que fala o texto. Ó. Deus põe a mão na cabeça de Ezequiel. Aí Ezequiel olha para ver quem é que colocou a mão na cabeça dele. E ele vê uma aparência como que de fogo. E essa aparência, que tinha lombos, tinha corpo, né? Ela toma ele pelos cabelos. E Ezequiel fala que era o Espírito que levou ele. Então o Espírito Santo ele tem forma. Só que ele não se demonstra continuamente. Ele trabalha mais invisivelmente, atuando nas nossas vidas. 2 Coríntios 3,17 diz que ele é Senhor. Quem é que pode ser o Senhor e não ser Deus? Quando é mencionado assim nas Sagradas Escrituras. A gente verifica também que a Bíblia apresenta vários textos apresentando Pai, Filho e Espírito Santo junto, no mesmo contexto. Todos esses textos na tela aí apresentam Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo texto. Isso seria redundância demais, né? Imagina que o Espírito Santo é o próprio Pai. Então é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai. Não faz sentido. Ele colocado assim um do lado do outro demonstra que é características pessoal. O Pai é pessoa e é divino, o Filho é pessoa e é divino, e o Espírito Santo é pessoa e é divino. Queridos, falando mais uma coisa, e dando liberdade depois para vocês fazerem perguntas e para as pessoas saírem aí, para quem quiser também, porque a gente não vai tomar o tempo dos outros. Por que Jesus chama filho? Filho não parece que tem um pai que é maior? É, de fato. Agora, dá uma olhada em Hebreus capítulo 1, para você entender esse aspecto. Hebreus 1. Essa ideia de pai e filho, ela é um pacto que Deus fez por conta da salvação. Não era pai e filho. Eles assumiram o papel de pai e filho por causa do plano da redenção. Olha o que diz Hebreus 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Queridos, Deus aqui faz um trato. Por causa do plano da redenção, porque ele é onisciente, ele verificou que haveria necessidade agora de uma pessoa divina assumir um papel inferior e a outra superior. Porque o pai ficaria como juiz, enquanto o filho encarnaria, viveria e seria o advogado perante ao pai para nos salvar. Por isso é que Jesus assume o papel, a função de filho. E nesse aspecto, ele age como inferior. Mas, queridos, se você for em Filipenses 2, você vai ver que ele é igual a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Está passado o básico do estudo bíblico. Resumo dele. Nós começamos dizendo que Satanás é quem não quer a doutrina da Trindade. Nós vimos o texto do grande conflito, que mostra que os demônios é quem rebaixam a divindade de Cristo. Aí, para não ficar em textos adventistas, nós fomos em textos espíritas, e a gente sabe que não é mensagem. E os espíritas ali, eles dizem, os espíritas dizem continuamente ali, que eles não acreditam na Trindade, que o Espírito Santo não é uma pessoa e que Jesus não é Deus, que Jesus é criatura. Ou seja, se eu ensino contrário à mensagem da Trindade, eu acabo me associando à mensagem espírita. Depois nós apresentamos uma tabela que apresentou vários textos que diz quem é Deus? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quem é o Senhor? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é onisciente? O Pai, Filho e Espírito Santo. Verificamos o anjo do Senhor no Antigo Testamento, que é a manifestação ali de Cristo para se comunicar com o homem. Depois disso, nós vimos vários textos do Antigo Testamento em associação com o Novo. Textos do Novo Testamento que fala de Deus o Pai, e no Novo Testamento a mesma coisa está falando de Jesus. E depois nós trabalhamos a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, e verificamos também que Filho e Pai é um título que Cristo e o Pai assumiram, mas que antes não era Pai e Filho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Está liberado aí. Vou fazer uma oração para liberar quem quiser sair. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. Pode ser assim, Hélio? Pode sim, Éder. Só reforçando aí para a turma que vai sair, a gente entende a importância desse tema, dentre outros, né? Tendo em vista, Éder, que recentemente
Claro que volta e meia aparece aí um antitrinitariano, né, em nossa região, e eles têm aparecido aqui na nossa região, Caravelas, já está surgindo aí também em Itamaraju. Então é importante, talvez você que assistiu por inteiro, ainda que um pouquinho corrido, você entende que é um tema maçante, cansativo, mas que é necessário ser tratado. Porque se, como adventista do sétimo dia, a gente não compreende isso, não acreditamos na Trindade, a coisa fica complicada. Então, qualquer vento de doutrina que chega pode nos arrastar. Então, a ideia desse encontro é exatamente nos preparar para preparar outros com o recebimento desses que vão aparecer. Tá? Então, a gente vai fazer a oração. E aí, depois, quem quiser sair, pode sair. Tem uma turma que eu sei que é uma turma um pouco mais interessada nesse assunto. A gente pode dialogar um pouco mais aqui. O Éder vai estar aberto para responder as perguntas ou auxiliar em algum questionamento que, de repente, é feito por essas pessoas aí. Tá bom? Minha gratidão a você que ficou e que vai sair. E para você que vai ficar, a gente se despede mais um pouquinho depois aí. Então, Éder, você quer orar então? Pode ser. Querido Deus, corremos bastante aqui, porque esse assunto é um assunto extenso e a gente tinha pouco tempo. Mas com certeza, já deu para deixar o gostinho para esses irmãos que a doutrina da Trindade, crida pela maior parte do cristianismo e também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma doutrina inventada por homens, mas é um assunto bíblico. É a maneira pela qual Deus se revelou na sua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a nos dedicarmos ao estudo, porque não adianta nada a gente ouvir aqui e não verificar-se assim mesmo na Bíblia. Que nós possamos estudar mais e quando o inimigo aparecer, quando o inimigo fizer algum irmão desviar e cair, nós estejamos firmes para auxiliar esse irmão e para proteger a igreja também como líderes. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite e repouso em nome de Jesus. Amém. Publicamente aí com o público maior, obrigado, Éder, pela ajuda aí, pela explanação do tema. Deus te abençoe. Amém, querido. Conduz aí fazer pergunta, aproveita aí, e daqui a pouquinho eu caio fora. E se não tiver pergunta, você vai cair fora do mesmo jeito, né? Tárcio, Mr. Tárcio. Vai lá, Tárcio. Ô, pastor, me ouve? Perfeito. Pastor, eu queria fazer um acréscimo. Eu sei que a palestra requeria um maior tempo para explanação, né? Porque é um assunto bastante vasto. Eu vi aí que o senhor trabalhou bastante a divindade de Cristo, né? Boa parte da sua palestra. Eu queria só fazer um acréscimo, porque é o seguinte, quando a gente vai lá para Apocalipse e estuda os períodos históricos ali da igreja, né? Das 7 igrejas, a gente pode perceber que você vê uma repreensão doutrinária para a igreja de Tiatira, você vê uma repreensão doutrinária para a igreja de Pérgamo, mas você não vê uma repreensão doutrinária para a igreja de Laodiceia, cujo nós estamos vivendo o período agora. A repreensão para essa igreja de Laodiceia, cujo período nós estamos vivendo, é uma repreensão de vida espiritual, mornidão. Por isso a Bíblia fala ali que está a ponto de vomitar da boca, né? Então, se a doutrina da Trindade, da qual a igreja prega hoje, fosse tão fundamental, vamos dizer assim, no sentido de debater a ponto de estar errado, e de que a igreja estaria errada nesse sentido, automaticamente em Laodiceia teria uma repreensão, como teve para Tiatira e Pérgamo, com relação a uma doutrina específica, não que seja só a Trindade, mas não tem. Isso mostra que, quando chegaríamos na Laodiceia, a partir de 1844, todas as verdades estabelecidas por Deus para essa igreja seriam verdadeiras. O que a igreja precisaria nesse período era de uma renovação espiritual e não necessariamente de uma mudança doutrinária. Esse é o acréscimo que eu queria fazer ao que o senhor falou aí. E eu queria fazer, além disso, uma outra pergunta. Pode falar, pastor. Muito boa a sua contribuição. Embora é o seguinte, isso aqui vale para dentro do adventista, para fora não vale essa argumentação que o senhor usou.
Não, com certeza, com E a pessoa vai certeza, dizer com assim. certeza. Outra coisa também, assim, ó, em todo o período profético, houve problemas, até mesmo no meio do Adventismo. Porque, ó, a igreja de Laodiceia, ela começa depois de 1863, pelo menos, alguns falam 1844, outros 1863. Para mim, É, 1863 começa a igreja de Laodiceia, que é quando estabelece a igreja de 27º dia. Mas desde o começo, tinha dificuldade doutrinária. Tinha. Essa doutrina da Trindade, em 1863, não estava fechada. Por isso que eu tenho outro PowerPoint para falar da história da doutrina da Trindade. E você vai verificar que muitos dos pioneiros vieram da Igreja Conexão Cristã. E a Conexão Cristã não acreditava na Trindade. Então, muitos dos pioneiros que entraram para a Igreja Adventista, como o próprio esposo Daniel White, Uriah F. Smith e vários outros, não acreditavam na Trindade. E eles foram mudando com o tempo. Então, entenda, a luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Apocalipse não menciona a questão doutrinária, não porque não tenha problema. Sempre, a gente nunca vai saber tudo. Nem a igreja adventista sabe tudo. O problema que Deus menciona ali é que é o mais grave. O mais grave não vai ser a questão doutrinária, é a questão da nossa falta de comunhão com Deus. Porque eu tenho certeza exatamente. que tem senhorinhas aqui, senhores, que às vezes não têm a mente tão astuta para gravar um monte de coisa, mas tem mais comunhão que eu e você. Ou seja, Deus vai salvar ele e eu posso me perder. Deu para você entender? Então, a gente Claro, claro. tem a necessidade da comunhão, e nesse aspecto de salientar que o importante é a comunhão, concordo com você precisamente, você está certo. Ô, pastor, posso... Agora uma pergunta, posso? Manda, vem pergunta. Ó, agora você tem que aproveitar a pergunta, que eu tô doido para desligar para voltar a trabalhar. Então, se não fizer pergunta, eu já fico aqui, tchau. Eu vou fazer a pergunta. Posso? Demorou já. Oi, pastor, é o seguinte, não é uma pergunta para combater o antitrinitarianismo fora, vamos dizer assim, né? Porque quando eu estudo muito esse assunto, eu gosto de trabalhar muito com os membros da igreja, porque essa é a preocupação, né? O debate externo, ele tem seus arranca-rabos, mas eu prefiro trabalhar com o irmão ali da igreja para poder fortalecer a fé dele. Eu gosto de ver as coisas assim. A minha pergunta é, a palavra Godhead no inglês é traduzida em alguns textos de Ellen White como trindade, em alguns como divindade. Eu não sei se o senhor... Conheço o problema. Isso. A palavra Godhead, a Só palavra que não, e não aí, existe... no livro Desejado de Todas as Nações, a É palavra traduzido como trindade. Trindade. Por que a palavra foi traduzida como trindade? Uma corruptela? Maldade, tradutor? Não. Isso é bobeira dos discípulos. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, ao pecado só se poderia vencer pela terceira pessoa da divindade. Amigo, uma divindade com 3 pessoas é trindade. Não há problema em traduzir assim. Ó, o texto está mencionando isso. Então, é esse o contexto que a gente precisa verificar. Ok? Nossa, mudou aqui um negócio aqui. A tela saiu aí. Mudou a tela aqui. Eu não sei o que aconteceu, não. A Luciana aqui. A Luciana... Voltou. Pronto. Então, o que acontece aí? Acontece que o texto, outra coisa, tem uma inclusive um dicionário, não sei se é o Webster, que ele traduz a palavra, e é um dicionário de inglês, em contexto. Ele traduz a palavra Godhead como trindade. Não, mas eu nem quero partir por esse caminho. Caminho do texto. O texto diz que é uma divindade de 3 pessoas. Em português, se você fala de divindade em 3 pessoas, você está falando de trindade. Então, não é errado traduzir. Vou dar um exemplo aqui para você entender, porque eu sou da área de letras também, sou graduado em letras. Uhum. Por exemplo, como é que se fala... Por exemplo, o que significa mamão com açúcar no português? Coisa fácil. Muito bem. Mamão com açúcar é coisa fácil. No inglês, se você traduzir isso, não vai dar certo. Se você colocar assim, por exemplo,
sugar and papaya, que é mamão e açúcar no inglês. Se você quiser falar que é fácil no inglês, você não pode usar sugar e papaya. Você não pode usar. A expressão americana, Cultural. inglesa, é a expressão piece of cake, pedaço de bolo. Então, É cultural, né, pastor? quando eu for traduzir, eu tenho que traduzir conceitos. Eu não posso traduzir puramente palavras, porque senão eu vou traduzir errado. Então, se eu traduzir sugar and papaya, mamão com açúcar, né? Amigo, eu estou traduzindo errado, eles não vão entender. Agora, quando eu for traduzir, eu tenho que colocar piece of cake. Eu tenho que pegar a expressão equivalente no inglês. Da mesma forma, o tradutor olhou lá. A divindade em 3 pessoas, que ele fala até que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. A divindade em 3 pessoas se chama trindade. Usamos isso aqui. Então, esse é o problema. Agora, ainda assim, meu irmão, vamos pegar e tirar a palavra trindade dali do texto. O que o texto diz? Que o pecado só pode ser vencido pela terceira pessoa da divindade. Continua o Espírito Santo sendo Deus, continua o Espírito Santo, a divindade continua sendo em 3 pessoas, não faz diferença, a doutrina continua confirmada. Éder, desativa os microfones aí e só deixa quem for falar mesmo. Está tendo algum ruído aí de TV, alguma coisa que a turma está se queixando aqui no bate-papo. Beleza. Tirei. Queridos, eu vou até falar outra coisa para vocês, que eles usam muito. Apocalipse, capítulo 5, mostra todo o universo adorando ao Pai e ao Filho. Se você olhar lá, abre lá em Apocalipse que você vai ver. Todo o universo, toda criatura que há no céu, na terra, embaixo da terra, adorando ao Pai e ao Filho. E aí, eles perguntam a seguinte coisa, ó. Eu tô lançando a pergunta, pedi pra vocês fazerem pergunta, vocês não fazem, eu tenho que ficar fazendo a pergunta, ó. Aí ele fala assim, ó. Olha, toda criatura no céu, na terra, no mar, debaixo das águas, estão adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí o cara fala assim, cadê o Espírito Santo? Olha, faz sentido, né? Toda criatura no céu, na terra e no mar está adorando. E está adorando quem? Ao Pai e ao Filho. Ele fala, digno é o Cordeiro, foi morto, e digno é aquele que está sentado no trono. Então, é o Pai e o Filho. Cadê o Espírito Santo? Você vai responder isso com Atos 7. Abre em Atos 7 aí. Já abre e marca na Bíblia sua. Atos 7. E aí a gente explica Apocalipse, você entendeu? Pastor! Oi? Segura um pouquinho já, Egnaldo. Eu te dou a oportunidade para você falar. Só responder aqui e a gente já fala, tá? Abre aí em Atos, capítulo 7. Versículo... Atos 7, versículo 55. Não, 55 não, 56. 56. Olha lá o que diz, ó. Estevão falando. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse texto aqui, ele é semelhante de Apocalipse. Por quê? Ó, dá uma olhada, ó. Pai e Filho estão em pé, correto? E no texto de Apocalipse, é o Pai e o Filho sendo adorado. Agora, tem os adoradores no livro de Apocalipse e tem o adorador, que é o Estevão. Cadê o Espírito Santo? Dá uma olhada no versículo anterior, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à sua direita. Então, olha só a coisa interessante. Estevão só pôde ver o Pai e o Filho porque ele estava recebendo o Espírito de profecia, que é o Espírito Santo na vida, fazendo com que ele tivesse visão.
O Espírito Santo estava glorificando a Cristo, que é o trabalho dele. O Espírito Santo não fica falando de si mesmo. Então, o Espírito Santo estava no adorador, para que o adorador olhasse e visse o Pai e o Filho. Da mesma forma, queridos, é em Apocalipse. Veja só, toda criatura no céu, na terra, no mar, cantam ao mesmo tempo. Onde é que foi o ensaio desse coral? Não teve ensaio. É o Espírito Santo que está nas criaturas e faz com que eles digam ao mesmo tempo: digno é o que está no trono e tal. Então, entenda, o Espírito Santo é quem está guiando esse louvor. É ele quem ministra o louvor. Então, o Espírito Santo não está fora da Escritura. Ele só não fala de si mesmo. Porque quando ele inspira as Escrituras, ele procura falar mais do Pai, mais do Filho, e não glorificar a si mesmo. Irmão Aguinaldo, pode fazer sua pergunta. Esse material aí que você apresentou, tem ele em PowerPoint aí para disponibilizar. O conteúdo é muito extenso e geralmente à noite a gente tem dificuldade de absorver, né? Um conteúdo desse. Aí você tem ele em PowerPoint aí para disponibilizar aí, mandar para o pastor Gessé Aguinaldo de Itamaraju. Bonitão, já vai chegar na mão do teu pastor e aí você pede pro Hélio. Se ele não passar, é culpa dele, é problema dele. Beleza? Gessé. Fechou? Pastor Gessé, Gessé. eu não conheço. Eu vou passar para o pastor Hélio. Pastor. Pode ficar tranquilo que eu vou encaminhar para o Gessé e para o Josonildo, a turma de Itamaraju aí. Perfeito. O pastor Gessé, Gabriel, eu quero aqui, só Gabriel. fazer esse comunicado aqui, porque a gente dividiu, né? Alguns líderes vieram acompanhar essa reunião e ele ficou com a igreja. Por essa razão, ele não teve condição de estar presente aqui, mas ele está acompanhando tudo. Tranquilo, toda a autoridade foi dada a ele. O pastor Hélio vai passar para eles e vai chegar na mão de vocês. Pastor, Vai, eu Galo. tenho uma pergunta aí. Tá me ouvindo direitinho? Eu já conversei com alguns antitrinitarianos, eles tentaram convencer alguns aqui, mas eu queria saber o seguinte: eles usam o argumento de que a Bíblia foi alterada no decorrer do tempo e algumas passagens foram modificadas. Qual é o argumento que a gente tem para combater essa heresia que eles falam da questão da palavra de Deus ter sido alterada? Primeiro, eu sugiro para o senhor um livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 1. Você vai verificar em White falando sobre isso. Que essas pessoas estão usadas por Satanás. Ficam criticando a Bíblia. E depois, então, o que a gente tem de segurança se a Bíblia foi alterada? Esse é o primeiro problema. Segundo, essa pessoa ela é muito ignorante. Por quê? Nem os encapetados estão falando isso mais. Porque as faculdades que são ateias, elas atacavam a Bíblia e diziam esse argumento que a Bíblia foi mudada. O próprio catolicismo afirma que ele mudou parte das Bíblias. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Como é que ficou provado? Com os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Eles acharam manuscritos antes do período de Jesus e escritos anteriores, evidentemente. E os mesmos livros da Bíblia que acharam no manuscrito de Qumran é a Bíblia que a gente tem hoje. Aí os católicos falam: não, nós que mudamos essa passagem da Trindade. Os católicos dizem isso. Mas é mentira. Em todos os manuscritos gregos, todos, os 5.300 e poucos manuscritos gregos do Novo Testamento, aquele texto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está nos manuscritos gregos. Em línguas diversas. Então, amigo, não tem como cair nessa conversa, não, amigo. Essa aí é o Satanás querendo colocar dúvida na Bíblia, que é a nossa única rocha. Isso aí é o puro demônio, meu irmão. Mas agora, não estou dizendo que o demônio está no irmão. O demônio está na doutrina. E se o irmão lá não abandonar essa doutrina, infelizmente ele faz parceria com o demônio. É uma pessoa que foi enganada e precisa ser advertida. Pede para ele estudar a questão dos manuscritos do Mar Morto e pede para ele pegar livros de faculdade que são contra.
o pessoal da Alemanha ali, pede para ele pegar aqueles pessoal que são contra. E eles mesmo vão dizer, não, os manuscritos é o que eram. O que eles duvidam agora é que eles não acreditam nos milagres que estão ali. Aí é outra coisa. Mas que a Bíblia é o que ela sempre foi, sem sombra de dúvida. Mais alguém aí? Fala aí, Janseir. Tem alguma pergunta? Coragem tem uma. Primeiro Janseir, depois o Coragem. Boa noite, pastor. Tá me escutando bem? Oh. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre o ministério dos anjos com o ministério do Espírito Santo no plano da salvação. Porque eu já estudei um pouco assim sobre o que esse grupo fala, e aí eles colocam como o ministério dos anjos como sendo o ministério do Espírito Santo. E utiliza de alguns textos, principalmente textos de Hebreus, para poder comprovar essa tese deles, né? Aí eu queria que diferenciasse um pouco sobre isso, né? Sobre o ministério dos anjos no plano da salvação, que é totalmente diferente ao que o Espírito Santo faz. Vamos lá. Eu conheço essa teoria. Eles vão acabar dizendo que o Espírito Santo é um cargo, ok? Eles vão dizer que o Espírito Santo é um cargo. E que Satanás, ele ocupava esse cargo antes. Por quê? Porque Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores. E Satanás era um espírito ministrador. E antes de pecar, ele não era profano, ele era santo. Se os anjos são espíritos, Satanás era um espírito. E se ele era santo, ele era o Espírito Santo. Então eles colocam o Espírito Santo como um cargo, e eles dizem que quem entrou no lugar de Satanás, nesse cargo do Espírito Santo, foi o anjo Gabriel. Eles mencionam isso, tá? Vamos verificar Lucas no nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus em Lucas. Lucas 2. Lucas 2? Não, é Lucas 1. Lucas 1, perdoe. É Lucas 1. Dá uma olhada no verso 26, ó. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo Gabriel que foi lá. Agora, o anjo salda Maria, no verso 28. E olha que o verso 28, o verso 31 em diante. Olha o que o anjo fala. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Não, perdoe-me. Verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, este ente santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Para agora aqui. Espírito Santo está no texto como terceira pessoa. Deixa eu explicar aqui a pessoa para você em língua. Primeira pessoa são as que falam. Por exemplo, eu estou falando. Então eu uso a primeira pessoa do pronome, o pronome eu, pronome pessoal do caso reto eu. Eu sou quem fala, é a primeira pessoa do singular. A primeira do plural é nós. Então quem fala é a primeira pessoa. A segunda pessoa é quem ouve. Vocês estão me ouvindo. Eu posso dizer tu, posso dizer você. Então você é a segunda pessoa, ou vós. Segunda pessoa é aquela que ouve. E terceira pessoa é o assunto, é do que a gente fala. Por exemplo, ele, ela é a terceira pessoa. O Espírito Santo está em terceira pessoa e o Gabriel está em primeira, porque o Gabriel está falando, mas ele está falando do Espírito Santo. Olha o que o Gabriel fala. O Espírito Santo descerá sobre ti. Ó, ele não fala, eu vou descer sobre você. Ele fala, o Espírito Santo descerá
sobre ti. Ele vai descer sobre ti. Então o Espírito Santo está dizendo, o Gabriel está dizendo, não sou o Espírito Santo, em outras palavras. E ele diz ainda que o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos ver outra coisa. Atos capítulo 5, verso 3 e 4, nós já vimos esse texto, que diz assim: você mentiu ao Espírito Santo, não mentisses aos homens, mas a Deus. Então, mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, correto? Segundo Atos 5, verso 3 e 4. Pergunta, isso poderia se dizer de Gabriel? Ou de qualquer outro anjo? Então, querido, só essas duas coisas já te mostram que é diferente. Concordo com você que os anjos desenvolvem um papel em parceria com o Espírito Santo. Por quê? Pelo que até sabemos, os anjos não leem pensamentos, né? Então, como é que os anjos anotam os nossos pensamentos? O Espírito Santo está ali na parceria. Se você olhar em Atos, capítulo 8, você vai ver o anjo trabalhando e o Espírito trabalhando. O Espírito chegou, falou assim, já chega-te ao carro. Não, o anjo que falou, desce pela rua que está deserta. E depois vem o Espírito Santo. Então, eles trabalham juntos. Concordo com você. Agora, que um seja o outro, aí é abominação, meu irmão. Não tem conversa, não. Só esses textos aí já ajudam você a compreender que está errado. Mais pergunta aí? Tô doido. Ah, é o Coragem. Vai lá, Coragem. Doido para meter o dedo para desligar aqui, o Coragem fica demorando aí? Vamos lá, Coragem. Você precisa ter coragem, meu irmão. Vamos lá. Faça a pergunta. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Fala um pouco mais alto. Tá ouvindo melhor agora? Sim. Veja bem, é claro que eu gostaria de pedir ao pastor que o pastor, em uma outra ocasião, falasse um pouco sobre o desenvolvimento da Trindade dentro da Igreja Adventista, porque eu, quando conversei com os dois pastores aqui, o pastor do meu distrito e o pastor do distrito de Alcobaça, eu falei para ele o seguinte, que eu gosto de estudar esse assunto. E os dissidentes não gostam muito de conversar comigo, não sei porquê, mas normalmente quando começa o papo eu falo, olha, você está pensando igual o Testemunho de Jeová. Ou então eu falo, olha, esse pensamento seu aí são dos metodistas. Ou então você pensa igual a Conexão Cristã. E apresento para eles, digamos assim, claro, com humildade, com respeito, com toda a consideração, eu entendo que todo mundo pode estar, de alguma forma, envolvido em um sentimentalismo que é diferente do que aquilo que ele a vida toda ficou parado na igreja, nunca teve nenhuma atividade, de repente ele surge com essa nova luz e quer, né, propagar. Nunca pregou nada da mensagem dos 3 anjos, mas desse anjo especial aí eles querem pregar. Então tem que ter paciência. E normalmente é um choque, pastor, porque quando a pessoa ela é confrontada, porque ela está pensando exatamente como alguém antes de 1863, ela fala, isso eu não sabia. Então, muitas vezes a pessoa é envolvida porque ela realmente não conhece. Mas tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí eu já gostaria de pedir, por favor, pastor, nós precisamos de outra palestra falando sobre o conhecimento que foi desenvolvido dentro da Igreja Adventista, especialmente por nossos pioneiros, tá bom? Tá combinado? Eu não posso marcar com o senhor, porque eu já disse que a minha vida está atribulada. Aproveita agora, meu irmão, oferta, porque o depois... Nossos pastores vão marcar, fique tranquilo. Poxa. A questão toda é o seguinte, Fala. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vamos ver a história da criação. E ali naquele texto que nós utilizamos como façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, nós vimos aí, pode comparar com João e com outros livros, e também no Espírito de Profecia ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós entendemos que são 3 pessoas distintas, que formam uma 4ª pessoa também distinta, que não é divina, é humana, que somos nós, ok? Então, 3 divinos, criou um humano, que aí tem toda uma teologia para estudar, a imagem e semelhança de Deus. Quando eu vou conversar com alguém que não acredita no Espírito Santo e nem em Cristo, mas que é adventista do 7º dia, que está envolvido, eu levo ele a estudar um pouco Apocalipse capítulo 12 e 13. Aqui nós temos a contrafação da divindade. Nós temos o dragão dizendo que é Deus, e é uma pessoa distinta, correto? Nós temos a besta que sai do mar, que é o romanismo papal, é uma pessoa distinta.
nós temos a besta que surge da terra, que representa os Estados Unidos da América, e quando os três se unem, eles formam uma imagem, que é o protestantismo apostatado. Ou seja, normalmente, quando eu converso com alguém que eu apresento essa argumentação, ele fala, isso não tenho que estudar melhor, porque realmente pode fazer o inimigo fez essa contrafação, mas não é bem assim, entendeu? Ou seja, a Bíblia só foi alterada para mim, para ele não. O argumento dele, tudo é certo, tudo é correto. Agora, quando eu uso o argumento, não, isso foi mudado. Foi mudado quando, meu irmão? Cadê a comprovação de que foi mudado? É a mesma coisa. Toda a argumentação que eles têm dentro do Espírito de Profecia, eu falo, veja bem, ela escreveu muitos livros. Você conseguiu em um parágrafo reduzir todo o conhecimento dela, você é um gênio, hein? Porque se ela escreveu vários livros, significa que ela precisou de muitas linhas para externar o pensamento que o Espírito Santo colocou na mente dela. Agora você me traz um parágrafo e você quer, com esse parágrafo, reduzir, ou seja, fazer um resumo de tudo que ela pensou. Vamos estudar o livro todo para ver o que significa isso? E, normalmente, eles não querem conhecer profundamente. Uma coisa aqui para o senhor. A comparação que você fez com o Apocalipse, eu já vi a comparação, é interessante, faz sentido, mas ela não prova nada. Porque o texto não diz, olha, o Satanás, aqui, a besta que foi ferida de morte, está imitando a Cristo que morreu e ressuscitou. Não, não diz isso. Isso aí pode ser simplesmente uma coincidência. Então o texto não prova. É interessante que você trate de textos que diz isso, ó, Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, Espírito Santo... Então se enche desses textos. Nós vamos passar o código para vocês. Vocês pegam esses textos, porque você pegou algumas pessoas que não sabem responder isso, mas tem diversos deles que vai saber contrapor e aí pode ficar numa saia justa. Pois é, mas a questão toda é o seguinte, normalmente essa argumentação é apresentado para quem conhece um pouco de profecia. E o senhor sabe que o senhor conhece a obra do pastor Ranco. O que eu estou dizendo aqui também é apresentado por ele. Ele é PhD em Apocalipse, pastor. Sim, não. O que acontece é que é o seguinte, ó. O Ranco Stefanovic, doutor na área, que fala grego, vai segurar a bexiga que o senhor não vai segurar. É mais ou menos assim, ó. Eu falo uma coisa aqui. Pá! Eu tenho um determinado estudo que consigo segurar. O irmão fez uma pergunta aí e tal, tudo, ó. Eu sei até onde eu posso ir. Então, o que eu sugiro? Que você evite dar espaço para que o inimigo tenha ferramenta para ir contra você. Ao começar, eu dei 4 textos para vocês dizendo não usem. Ao começar. Por quê? Porque alguns vão usar, ele vai usar argumentação contra você e você não vai conseguir sair. O Ranco Stefanovic sairia, deu para entender? Mas nós muitas vezes não vamos sair. Então nós temos que ser prudentes. Evita aquela argumentação que vai te dar problema. Porque de repente pode dar um choque tremendo. A gente nem precisa dela. Você tem tantos textos, como acabei de mostrar aí, e vocês vão receber isso aí, vocês têm tantos textos que você não precisa mais sair para lugar nenhum. A palavra de Deus você já tem um alicerce firme. Não sai desse alicerce e vai estar tudo certo. Ok. A outra, só último adendo, é quando eu leio no livro A História da Redenção e a Verdade sobre os Anjos, é muito fácil entender o que está acontecendo aqui. É só nós entendermos que a história está se repetindo, porque essa mesma argumentação contra o querendo ser Deus, dizendo que Cristo não é Deus e resistindo ao Espírito Santo, foi dessa forma que, infelizmente, o anjo Lúcifer, hoje Satanás, ele se corrompeu. Foi a luta dele contra a divindade no céu. E o que acontece? Lá tem um texto que a irmã White diz o seguinte, que tudo que era simples, ele passava de forma complicada. Ele tentava, digamos assim, deturpar a palavra de Deus para confundir a mente dos anjos. E ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Irmão, então, para a gente aproveitar o tempo, faça a pergunta já direto aí. A pergunta que você ia fazer. Tá bom, obrigado. Pode fazer a pergunta aí.
Não, terminei, valeu. Ah, eu achei que você ia fazer uma pergunta, rapaz. Ah, eu esperei tanto sua pergunta. Mas é bênção, querido. Obrigado pela sua contribuição. Tem mais alguém que tem perguntas a fazer? Tarso quer perguntar. Fala, Tarso. Ô, pastor, já tocando nesse assunto aí que o senhor falou sobre usar a argumentação correta na hora de combater, como é que fica a nossa posição com relação a João 14:16, que é um texto bastante questionado com relação ao uso da palavra grega ali, alo e hétero? Podemos usar João 14:16 para explicar que o outro ali, o outro consolador, no caso, o outro como alo, seria uma argumentação plausível ou a gente deveria evitar porque, por exemplo, há outros textos na Bíblia que usa alo para seres opostos. E aí a gente pode se perder nessa argumentação. A pergunta é, poderemos usar João 14:16 ou não? Não é questão de seres opostos, né? É a questão de natureza. Embora, Natureza, exatamente. Embora seja opositor, não é de natureza diferente. Alo, Isso. de fato, é outro no sentido de um outro da mesma natureza, de outra mesma espécie. Normalmente é assim. O contexto diz isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É a mesma coisa que eu disse para o Coragem. O senhor conhece grego? Não. Quer usar grego para quê? Você não precisa. Vai se amarrar. Perfeito. O cara sabe mais grego que você, vai fazer você chorar. Vai fazer você passar vergonha. Então, não usa grego. Não usa grego. Vai para o texto claro, traduzido. Não tem onde correr o cara. Aperta o cara com o que você tem na mão. Os textos. Ó, Deus deixou a Bíblia para o simples. Então, o que uma vovozinha que está assistindo aqui agora consegue pegar é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para derrubar o cara. Não é o grego. Deixa, é assim, é lógico. Se você quer saber grego, é bem. Só que aí você tem que estudar grego. Pega as gramáticas, decorar as gramáticas, estudar, fazer curso. Beleza, faz sentido. Agora você pegar um argumentozinho do grego e se pautar na provação da Trindade por esse argumento, vai ser complicado. Deixa esse argumento para quem conhece o grego, porque se o cara fazer uma pergunta, mas e essa palavra? Por exemplo, o cara chega e fala assim para você, chega e fala assim, fala para você. Enarchen hologos kain hologos em proston theon. Aí você fala o quê, velho? Eu vou falar que eu sou adventista, não sou assembleano, eu não falo língua. Aí você vai falar isso aí. Aí o cara vai falar, tu é um ignorante, por isso que a igreja não vai para frente. Aí você vai passar vergonha. Então entenda, não entra em casinha de marimbondo. Evita argumentações que vai te amarrar. Tudo bem, pastor? Textos, dizendo que é Deus. Claro, olha, Deus é pessoa, e existe Pai, Filho e Espírito Santo. É isso nesses textos. Ninguém pode derrubar isso. Nem o Satanás pode derrubar isso. Perfeito, pastor. Perfeito. Essa não é uma argumentação para mim. Para mim. Eu não usaria mais. Mas para o senhor, que é mais estudado, esse texto poderia ser usado nesse aspecto que foi falado aqui? Eu, irmão, estudo grego, todo dia eu estudo grego, gosto de grego, mas eu não domino o grego. Então, eu não preciso dele. Eu só uso quando convém, quando eu sei o que eu estou falando, muito, mas normalmente eu não uso. Certo, sem problema. Eu vou ali no português mesmo, nos textos, me encho de texto. Ó, aqui, ó, cheio de texto, meu irmão. Eu uso. Pega esses textos, essa tabela aí, ó, põe essa tabela na cabeça. Ao invés de ficar no Big Brother, ao invés de ficar na novela, ao invés de ficar no WhatsApp, vai decorar texto, meu irmão. Para decorar texto. Aí os textos vão encher sua cabeça, você vai virar uma arma de Jesus. Quando Satanás vem... Amém. Eu nem assisto televisão, pastor, que bom. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Pergunta, gente, pergunta. Eu acho que... Acabou, né? Acho que foi suprida aí os questionamentos. Eu acho que, na realidade, há um anseio por parte de alguns de tratarmos da parte histórica ali.
Só que hoje a gente morre se fizer isso, né? Se a gente fizer isso Eu nem hoje, vou fazer. Eu tenho um trabalho para fazer e eu nem deveria estar me dedicando a esse trabalho, porque amanhã é o último dia de eu entregar. Eu preciso me dedicar a isso, possivelmente ficar mais uma noite. Então, não vamos tratar desse outro assunto, não vai dar. ok. Mas aí eu vou tentar dialogar com o Éder aí, né? A gente vai ver se de repente ele tiver uma brecha na agenda dele, a gente pode se adequar à agenda dele. Não, eu consigo fazer de repente em tal dia, tal hora, e aí a gente tenta fechar um grupo aqui com essa turma que gosta mais do assunto, de Isso é bom, repente. pastor. Ouve aí. Eu tenho um bocado, lidero um bocado de classes bíblicas. Então, pode ser um tempo. Eu dou aula de domingo. No domingo não vai poder, porque é junto com o pessoal de Rondônia. Mas eu dou aula de segunda. Vou começar amanhã uma classe bíblica para interessados. Sexta-feira, sábado. Então, o que acontece? Pode ser que eu marque uma dessas classes, possivelmente da sexta-feira. E aí eu disponibilizo para vocês. Então, quem quiser participar, o assunto vai ser esse. Eu vou falar da história da Trindade da Igreja Adventista. Aí o que acontece? Vocês entram, todo mundo, e vai ser uma benção. Pronto. A gente vai se adequar. Vamos conversando aí. E aí eu aviso para os meninos de Itamaraju aí, eu aviso para os pastores de vocês. E aí, de repente, vocês entram lá para a gente estudar junto essa outra parte aí. Quero agradecer, então, aí a presença aí de vocês, ter ficado até o final aí. Vocês foram o último aí. Esses são os 144 mil mesmo, hein? Essa é a turma de peso, irmão. Agradeço aí a pergunta do Janseir, do Coragem, os seus comentários, sua contribuição, Marcelo, Tárcio também, e todos aí que ficaram assistindo e que mesmo não perguntaram. Pastor Hélio, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amigo, nós que agradecemos aí, viu? Sabemos da sua luta aí. Muito obrigado.